hoje. Ele pode apresentar sua esposa Aila, que também veio aí, né, apoiando, dando suporte. Boa noite. Então, minha esposa, eu pedi que ela fique de pé, muitos conhecem, né? A Aila, estamos casados faremos 42 anos de casados, dia 19 de dezembro. E eu costumo dizer, não somos velhos, porque casamos novos. Então, temos duas filhas e um filho, e 6 netos e 3 netas. Já tenho um neto que vai completar agora 13 anos. Deus tem sido muito bom para conosco. Foi um grande prazer pregar para estes casais com este tema, voltando ao primeiro amor. Hoje nós iremos falar sobre Jesus Cristo e seu exemplo de amor, vida e humildade. Convido você a abrir sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler do verso 1 ao 17 e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Algo necessário para um casal, né, e para o casamento é amor, vida e humildade, assim como Jesus nos ensina, né? Ensina para a igreja e ensina também para a família. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos e que dele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, fazeis bem, bem-aventurados sois se as praticardes. Oremos. Santo e eterno Deus, aplica a mensagem da Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Nos ajuda a entendê-la, que o Teu Espírito Santo
trabalhe, ó Pai, em nossas vidas esta noite, para que possamos recolher as ricas lições que o Senhor tem em Tua palavra. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo nós te rogamos. Amém. Jesus lava os pés dos seus apóstolos. A vida e a humildade de Jesus são exemplos de amor e humildade para todos nós. Em Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Há uma história contada naquele livro Disciplinas Espirituais, não sei se quem já leu lembra, que Deus, na história, o autor narra que Deus chama 2 anjos para enviar à terra. O primeiro deles, Deus disse: olha, você vai tocar numa grande orquestra, você será muito aplaudido. Ao segundo anjo, Deus disse: naquele local precisa de limpeza, há banheiros para ser limpos, há partes de salões para serem limpas, e você irá para limpar estes banheiros e limpar aonde for necessário. A pergunta que o autor faz no livro é: qual desses 2 anjos veio à terra com mais alegria? O que vocês acham? Qual desses anjos veio com mais entusiasmo? Aquele que vinha tocar, como os irmãos estavam tocando aí agora há pouco, ia ser aplaudido, ou aquele anjo que nem ia ser notado, trabalhando nos banheiros, recolhendo o lixo? Qual desses 2 viria à terra com mais alegria? E a resposta é os 2, porque a alegria está em quem você vai servir, não importa o serviço. Por isso os 2 anjos veriam com alegria, porque estavam servindo ao Senhor. Nós podemos tirar alguns exemplos neste capítulo 13, de 1 a 17. Este foi o capítulo que Jesus se reúne com os seus apóstolos para celebrar a primeira ceia, né? A última Páscoa dele aqui nesta terra e a primeira ceia. João dá muitos detalhes, pois capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, os irmãos poderiam pensar quanto tempo esses 5 capítulos e o início do capítulo 18, quanto tempo ele cobre, quanto tempo João descreve ali, quantos meses nesses 5 capítulos. Você já lendo João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, porque no capítulo 13 Jesus vai instituir a ceia. No capítulo 14, Jesus conforta os discípulos. No capítulo 15, ele fala que é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Capítulo 16, Jesus promete o Consolador. E no capítulo 17, Jesus faz a conhecida oração sacerdotal, pelo menos a maior oração registrada, a maior oração de Cristo registrada nos Evangelhos. Quanto tempo levou isso? Uma noite. Final de uma tarde, já no finalzinho da tarde, e uma noite. João
usa 5 capítulos e o início do 18 para descrever aquela noite anterior à crucificação do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero tirar aqui nesse capítulo 13 é amar independente das circunstâncias, verso 1 a 3. Amar independente das circunstâncias, isso envolve essa ação na igreja. Nós precisamos amar independente das circunstâncias na igreja e também na família. Jesus, mesmo sabendo que um dos seus discípulos estava ali com ele, iria traí-lo e os outros iriam abandoná-lo, mesmo assim Jesus os amou até o fim. Ele diz isso. Esse é o amor ágape, o amor sem interesse, o amor que não depende das circunstâncias. Jesus sabia quem era o traidor, Jesus sabia quem ia negá-lo, já tinha avisado isso a Pedro. Jesus sabia que os demais iriam se afastar, deixá-lo só no momento de grande aflição. Mesmo assim, Jesus demonstra um grande amor por aqueles homens. Jesus, com este exemplo, nos ensina que o amor não é um sentimento. Nós batemos nessa tecla durante as mensagens lá, sábado e hoje. Amor não é um sentimento, mas é uma decisão que leva a uma ação. Ele decidiu amar aqueles homens, como decidiu nos amar e dar a sua vida por nós, né? Eu expliquei lá, João 3:16, o versículo mais conhecido da Bíblia, prova isso. Porque Deus amou ao mundo, Deus decidiu amar ao mundo, e a ação que ele teve foi dar o seu Filho unigênito. Nós aqui no Ocidente, herdando a cultura grega, entendemos o amor como um sentimento. Claro que o amor é uma decisão que leva uma ação, como o pastor Valnei se referiu logo pela manhã, que vai trazer bons sentimentos, é claro, mas não começa com um sentimento e nem deve terminar com um sentimento, pois jamais essa desculpa será aceita. Eu não sinto mais nada quando um casal está se separando, um dos dois, eu não sinto mais nada por ela, ou eu não sinto mais nada por ele, não é sentimento. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que não era um sentimento, era uma decisão de nos amar. Nós ainda éramos pecadores. João 13, capítulo 13, verso 1b diz: e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso foi o que Jesus fez pelos apóstolos. Assim, seguindo exemplos de Cristo, devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. João capítulo 15, verso 12. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Devemos amar os irmãos, amar cada um como Jesus amou. E trazendo para o âmbito do casal, mais ainda, amar o meu cônjuge como Jesus me amou. 1 João 4:20. 1 João 4:20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus deve também amar aos seus irmãos. Então veja que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu não posso dizer eu amo a Deus se eu não estou disposto a amar o irmão que senta ao meu lado. Isso se aplica à igreja, se aplica à família também. Não posso dizer que amo a Deus se eu não amar desta forma
ao meu cônjuge, se eu não amo também desta forma aos meus filhos, à minha família? Fico triste e irritado quando vejo crentes, muitas vezes, sem motivo nenhum, trocando de igreja, e mais ainda, querendo trocar de família. Nós estamos na era dos descartáveis, mas a família e a igreja não são descartáveis. Então, nós precisamos amar independente das circunstâncias. Eu não amo esta igreja porque é uma igreja difícil. Não importa. Mas eu não amo meu esposo porque ele é isso ou aquilo. Eu não amo a minha esposa porque ela não me é submissa. Não há essa desculpa. Jesus ensina a amar independente das circunstâncias, porque ali estavam aqueles 12 homens, que um iria traí-lo, o outro iria negá-lo, e os outros 10 iriam desaparecer. Mas Jesus amou-os até o fim. Segundo ponto, ensinar independente das circunstâncias. Verso 4 a 11. Nesta certa ocasião, os discípulos de Jesus, os apóstolos, disputavam entre si quem era o maior. Está registrado em Lucas 22, 24. Diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos estavam disputando entre eles quem era o maior. Em outra ocasião, 2 deles foram pedir isso a Jesus. Mateus 20, 20 e 21. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize a estes meus 2 filhos que se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. Então ela foi pedir os maiores cargos, para os 2 filhos. Queriam que um sentasse à sua direita, outro à esquerda de Cristo. Agora, vocês acham feia a atitude de Tiago e João, dos 2 irmãos? Homens que já deveriam ser maduros, pois já há 3 anos eram ensinados pelo Senhor Jesus. Agora, se acham, como eu também acho, a atitude de Tiago e João feia, os outros não eram diferentes, eles queriam a mesma coisa. Mateus 20, 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Indignaram-se, eles ficaram indignados quando souberam que sorrateiramente Tiago e João tinham ido pedir isso a Jesus. É porque eles também queriam. Se ficarem indignados é porque queriam também ser os maiores. Todos nós temos dentro de nós esse desejo, essa vontade de ser grande, de nos sobressair. Desde criancinha, nós queremos ser o mais rápido nas brincadeiras, ser o melhor aluno da classe, ter o melhor brinquedo e desvalorizar os dos outros. Desde criança isso também cresce conosco. Agora, aqui na Páscoa, eles estão disputando outra coisa. Disputaram quem era o maior. E Jesus disse, ensinando a eles, e ao mesmo tempo dando uma lição a eles: se vocês querem ser o maior, pois quem quiser ser o maior no meu reino é aquele que serve. Vai ser servo dos outros. Jesus ensinou como era ser o maior. E agora aqui, eles estão em outra disputa, capítulo 13 do Evangelho de João. Qual é a disputa? Jesus vinha de uma viagem, estava chegando a Jerusalém, pede que eles vão preparar o lugar para a ceia, para a Páscoa, para a Páscoa.
ensina até como eles devem fazer. Mateus 26, 17 em diante diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus estava chegando de viagem, dá uma ordem para que eles cheguem na cidade, procurem certo homem e diga que Jesus está chegando para preparar a Páscoa, que o homem vai ceder o local, que é chamado de cenáculo, ainda lá em Israel, sabendo se foi realmente ali, mas tem o local que é o cenáculo, né, onde Jesus teria preparado, seria o lugar que Jesus preparou, os discípulos prepararam a Páscoa. Veja que muitos confundem dizendo assim, Jesus ali celebrou a última ceia com os discípulos. Não, ele celebrou a última Páscoa desde criança com os seus pais, e Jesus era acostumado a celebrar a Páscoa, ele era judeu e todo judeu celebrava a Páscoa. Agora aqui, nesta noite, na quinta-feira, a noite em que Jesus foi traído, ele institui a ceia do Senhor. Então veja bem, havia uma necessidade ali, havia a necessidade de que os pés fossem lavados, pois quando vinham de viagem, naquela época não tinha ruas asfaltadas, calçadas, transporte, sapatos fechados, havia uma necessidade que os pés fossem lavados. O sinal da boa hospitalidade era, quando chegava um hóspede, ter os seus pés lavados, já que não tinha tanta facilidade como nós temos hoje, água encanada e com grande facilidade, bons banheiros para que se tome um banho, pelo menos os pés seriam lavados. Agora havia essa necessidade, e fica um olhando para o outro e se perguntando: quem vai lavar os pés? Quem vai lavar os pés? E talvez algum já dizendo assim: eu não, isso é muito humilhante, é um trabalho humilhante. Veja que agora, sem querer nenhum deles lavar os pés um dos outros, eles estavam na seguinte disputa: já que nós não podemos ser o maior, Jesus já ensinou isso, agora eles não queriam ser o menor. Não, se eu for lavar, talvez Tiago pensou assim, se eu for lavar os pés de Pedro, eu sou menor do que ele. Não, mas João dizendo, eu não vou lavar os pés de Mateus. E talvez alguém até sugeriu: Pedro, toma uma atitude aí, homem. Afinal, você sempre está disposto a ser o primeiro. E Pedro teria dito assim: não, eu não, tem aí um projeto para eu ser o Papa, como é que eu vou? Não vou lavar os pés de ninguém. Quem vai lavar? Vai, Mateus. Bora, Mateus. Jesus está esperando. Não, até pouco tempo eu era um funcionário federal, como é que eu vou lavar os pés de ninguém? E aí ninguém queria lavar. Percebem? Ninguém queria ser o servo, ninguém queria ser o menor. Vamos ler aqui o verso novamente, 5 e 6. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Aproximando-se, eles ainda não tinham aprendido a lição, precisavam ser ensinados, e agora, com um grande exemplo,
E Jesus está disposto a ensinar independente das circunstâncias. Muitas vezes nós perdemos a calma, nós perdemos a calma quando nós estamos ensinando algo a alguém e ele não aprende, ou faz corpo mole. Perdemos a calma, você não quer aprender não, eu vou parar por aqui. Jesus também poderia ter deixado, eles não aprendem, eu vou deixar eles sem aprender. Mas Jesus agora vai ensinar com um grande exemplo. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Talvez Pedro pensou: o que dirão os outros quando souberem? O que vão dizer por aí? Olha, aqueles discípulos desrespeitaram seu mestre, deixaram que ele lavasse os seus pés, pois um rabi, um mestre não fazia isso. E iam saber, porque nada fica em oculto, mesmo tanto num grupo tão pequeno de 12. Conta-se a história de 3 pastores que se reuniram para compartilhar algumas fraquezas. E um disse: olha, meus irmãos, eu lamento dizer, até tanto quanto envergonhado, minha fraqueza é o dinheiro. Eu já tenho desviado algum dinheiro da igreja, eu já tenho ficado com algum dinheiro que não é meu, e eu peço que vocês orem por mim, porque essa é a minha fraqueza. O segundo disse: minha fraqueza são as mulheres. Eu tenho pecado nesta área, eu tenho cobiçado, eu já caí nessa área. Aí o terceiro: e o seu? Ele disse: o meu é a língua, eu estou doido para sair aqui e contar por aí tudo que vocês me contaram. Então nada fica em segredo. Um daqueles apóstolos ia espalhar isso, É tanto que nós estamos sabendo aqui 2000 anos depois. E Pedro não queria, não, eu não vou. O que vão dizer? Sabe, aqueles discípulos do Rabi da Galileia, eles envergonharam o mestre. Jesus disse a Pedro: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Há uma música, uma poesia que o poeta musicou, e tem este hino aí, que eu gosto muito. Eu não vou cantar, senão todo mundo ia correr, mas vou ler. A música é Cora Coração. Veja bem, o autor fez, é um cantor presbiteriano, um pensador, baseado aqui nesse texto que nós lemos. Ele diz assim: toalha nos ombros, bacia na mão, é grande o assombro de vê-lo no chão. O orgulho que presto me arrasta para o mal, levou com este gesto um golpe fatal. Os anjos seu nome ardendo proclamam, e os astros insones por ele se inflamam. Espírito ameno carrega consigo e lava sereno os pés dos amigos. Cora então coração, vê teu mestre Senhor de bacia na mão, praticando amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar. Veja, o autor faz aqui uma comparação entre o orgulho dos apóstolos ali, que não queriam lavar os pés, muitas vezes o nosso orgulho em não querer perdoar, procurar aquele que nos ofendeu, e há feridas entre nós, Muitas vezes nós estamos agindo como aqueles 12 homens, com orgulho no coração, sem ter humildade.
A pergunta é, no final deste segundo ponto, o que você está disposto a fazer por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? Há algo demasiadamente humilhante que você não pode fazer na obra de Deus? Há algo que você não pode fazer pela igreja? Não, porque isso aqui é muito humilhante. Uma igreja completando 100 anos, numa dessas capitais do Nordeste, combinaram fazer uma grande conferência. E como nós vamos fazer isso? Vamos convidar as pessoas. Vamos convidar muitos descrentes. Então, prepararam os convites. E agora cada um vai sair com algumas dezenas desses convites para entregar nos semáforos, nos sinais, na rua. E era uma igreja importante, de pessoas muito bem financeiramente, empresários, profissionais liberais. Não, mas isso é humilhante, é vergonhoso a gente nas ruas entregando. E sabe o que eles fizeram agora? Isso é uma história verídica. Contrataram esses meninos de ruas, essas pessoas que entregam panfletos, pagaram para que eles fizessem, terceirizaram a obra de Deus porque acharam humilhante. E ainda deitaram a cabeça no travesseiro e dormiram tranquilo. A obra foi feita. Que servos eram esses? Iguais os discípulos de Cristo, que achavam humilhante servir ao seu mestre. Jesus faz o impensado ali. Eles não esperavam Jesus deitar algo em uma bacia, cingir-se com uma toalha, deitar água em uma bacia e abaixar-se ali para lavar os pés de cada um. E aqui vem o nosso terceiro ponto: agir independente das circunstâncias. Se eu pedisse para vocês repetirem aí o primeiro e o segundo, ainda saberiam? Como foi? Isso, amar independente das circunstâncias. Então você deve amar a sua igreja, independente das circunstâncias. Ele amou até o fim, mesmo sabendo que eles não seriam fiéis a ele, mesmo sabendo que ele ia pedir: olha, vigiem comigo. Chegou no jardim do Getsêmani, deixou ali os 8, né? Porque Judas já não estava ali, tinha saído. Chama 3, João, Tiago e Pedro, que eram mais próximos dele, leva mais distante e diz: olha, vigiem, orem, vigiem comigo. E se afasta para fazer uma oração a sós. Quando volta, acha os discípulos dormindo 2 vezes. Não era capaz nem de vigiar com ele, Pedro, João e Tiago. Mesmo assim, Jesus continuou amando aqueles discípulos. Ame apesar das circunstâncias, independente das circunstâncias. Esteja disposto a ensinar, a discipular, a pregar para alguém, independente das circunstâncias. Eu não vou mais pregar para meu parente, porque eu já preguei e ele debochou de mim, ele rejeitou. Não importa, continue orando e pregando para seu pai, se ele ainda não é crente, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu vizinho, seu amigo. Eu me converti em 88, e naquela semana da minha conversão eu recebi uma Bíblia. Deus me converteu em 88. Não é essa, ela está guardada. Eu li aquela exemplar da Bíblia dentro de 3 meses. Quando eu me converti, me deram essa Bíblia. E quem me deu essa Bíblia foi um descrente. Desde 1988 eu oro por ele, e nas oportunidades prego o evangelho para ele,
e estou disposto a continuar pregando, independente de qualquer circunstância. Todos os dias quase eu envio um zap para ele com um bom dia e alguns versículos, algumas mensagens. Então, esteja disposto a amar, independente das circunstâncias, de ensinar, principalmente a palavra de Deus, independente das circunstâncias. E, por último, agir, independente das circunstâncias, verso 12 a 17. Como se comportar, como proceder na vida como um crente. Entre os discípulos de Cristo na igreja é diferente. Nós não podemos nos comportar como o mundo. Devemos amar independente das circunstâncias. Devemos amar independente do irmão retribuir ou não. As circunstâncias, a posição social não importam. João 13:13, Jesus disse aos seus discípulos: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus não tinha dúvida disso. Virando para os discípulos, depois de terminar de lavar os pés e enxugá-los com a toalha, ele diz: vós me chamam de mestre e Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus disse: vocês estavam até pouco tempo sem querer lavar o pé um do outro? Pois se vocês me chamam mestre e Senhor e viram este exemplo, vocês também devem fazer. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. E volta a pergunta: qual o trabalho, o serviço na igreja, na obra de Cristo, que você acha que não é para você? Qual a sua desculpa para não servir à igreja e, consequentemente, aos irmãos? Só se serve a Deus servindo à igreja, que somos nós, servindo ao irmão. Por isso, eu não acredito em crentes desigrejados. Estão desviados, ou nem crentes são. Eu sou crente, mas sou desigrejado. Como eu vou amar meu irmão em casa? Como eu vou edificar a vida de alguém em casa? Na pandemia, nós fizemos vários cultos online, transmitindo a palavra de Deus. Não podia abrir a igreja, mas quando terminou, e olha, eu não tenho nada contra de quem transmite cultos ao vivo, isso é muito bom, muitos ouvem, mas eu tenho uma bronca grande com crentes que podem vir à igreja, tem transporte, tem saúde, tem tempo, que afinal o que vai fazer no domingo à noite se não vir para a igreja, mas fica em casa. Eu fiquei cultuando a Deus em casa, muitas vezes de short, deitado no sofá, comendo pipoca. Como é que se cultua a Deus desse jeito? E por que não veio? Na nossa igreja nós temos no segundo domingo do mês um café de comunhão para toda a igreja. E alguns não vêm, às vezes eu pergunto: por que você não vem? Porque, pastor, é mais cômodo ficar em casa. Eu sei que é mais cômodo eu e minha esposa levantar, preparar um café e tomar, e depois vir para a igreja. Mas onde está a comunhão? Uma vez não pode vir ter comunhão uns com os outros? Qual é o preço que você está disposto a pagar por esta comunhão? Nós devemos agir com amor independente das circunstâncias. Sendo Jesus o mestre e Senhor, se fez servo. Muitos de nós somos apenas servos. E já é muito ser servo de Cristo. Mas queremos nos fazer mestre, como se fôssemos alguma coisa. Então, meus irmãos, para concluir, em que devemos imitar o Senhor Jesus? Imitar o seu amor. Quando
não como pensa o mundo. O mundo diz, devemos desprezar quem não demonstra amor por nós. Nós devemos amar mesmo aqueles que não demonstram amor por nós. O mundo diz, devemos revidar os maus tratos, mas nós devemos tratar bem aquele irmão que mesmo tenha nos tratado mal. A longanimidade de Jesus, mesmo depois de ensinar muitas vezes e não ver o progresso esperado naqueles homens, ele esteve disposto a ensinar novamente. Devemos imitar as atitudes de Jesus, a fim de dar o exemplo, como viver de modo agradável a Deus, mesmo quando isso nos coloca numa posição inferior a qual imaginamos que deveríamos estar. Veja bem, eu estou dizendo, eu nem penso que tem essa posição, mas eu devo me colocar numa posição inferior para servir ao meu irmão, a qual eu imagino que deveria estar, porque muitas vezes, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, nós achamos que temos uma posição muito exaltada, e se eu fizer isso, eu vou me humilhar. Que posição exaltada nós temos? Pela graça de Deus, nós somos servo. Deus nos chamou para ser servo, para servir a sua obra. Muitas vezes nós nos negamos, agradecemos, pedimos a Deus, Deus nos dá alguns bens, nós agradecemos a Deus, mas não estamos dispostos a servir a Ele, a servir a Cristo. Como é que eu sirvo a Cristo? É servindo ao meu irmão. Jesus deixou isso bem claro. Perguntaram a Jesus, lá em Mateus 25, Senhor, quando foi que te vimos preso e fomos te visitar? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos no hospital e fomos lá te visitar? Jesus disse, cada vez que fizeste por um dos meus pequeninos irmãos. Ah, pastor, ali Jesus está falando da tribulação. Ora, e agora na época da igreja? E agora na igreja não precisa ser feito isso? Com os exemplos que Jesus nos dá, sim. No final de um culto lá na nossa igreja, uma família que o esposo estava de serviço, a mãe e 2 filhos iam voltar para casa a pé e moravam longe, e a gente leva aqueles que não têm transporte. Eu chamei um casal ainda jovem e disse, vocês podem levar este casal para casa? A pergunta da mulher prontamente foi essa, pastor, eles moram na direção lá de casa? Aí eu disse, não, é totalmente ao contrário, mas venham aqui. Levei para o estacionamento da igreja, disse, abra aí a porta do carro, por favor. Ela abriu. Como é que se chama esse círculo aqui? A direção. Eu digo, pois quem dá direção ao seu carro é você. Vire para a direção contrária e vá deixar o casal. Se eu dou carona, se eu levo alguém, só quando ele mora na direção da minha casa, só quando, e às vezes quando eu chego na rua que ele mora, é aqui a rua, eu moro aqui uns 5, 6 quarteirões, pois tá mesmo, até mais. Aí, arriscado até aquela família ser assaltada, isso é servir a Cristo? Não. E às vezes nós oramos, pastor Deus, Senhor Deus, meu bondoso Deus, me dá esse carro, que eu vou servir ao Senhor com ele. Aí serve desse jeito, perguntando, mora na direção lá de casa? Não.
mas o carro tem uma direção exatamente para isso. Então nós estamos dispostos, você pode até dizer, eu tivesse ali com João, Pedro e Tiago, eu teria dado o exemplo, eu tinha lavado os pés de Cristo, que privilégio. Mas pois lave hoje, servindo. O exemplo que Cristo deu foi, sirva ao seu irmão. Tem um versículo aqui que eu fiz, 2 aliás, mas principalmente o primeiro deles, os versículos do meu ministério, porque muitas vezes, para não sair murmurando em horas difíceis, eu lembro constantemente desses versículos aqui no meu ministério. Colossenses 3, e verso 23 e 24, o apóstolo Paulo diz, Colossenses capítulo 3, 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que receberei do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Está disposto a servir a Cristo? Está disposto a amar independente das circunstâncias, a ensinar e a agir, colocar em ação na sua igreja, com seus irmãos, na sua família, com o seu cônjuge, seus filhos. Este é o exemplo que Cristo nos dá. A esposa acabou de fazer as unhas, diz, meu filho, lava esta pia cheia de louça. Está disposto? Para que ela não desgaste os esmaltes. E eu notei lá em casa que minha esposa é inteligentíssima. Nós vamos viajar, vamos para um evento, ela faz uns 3 dias antes. Aí, tome louça para ser lavada. Está disposto? Vamos orar. Santo e eterno Deus, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Nos ajuda a entender que somos Teus servos. E se somos servos, é exatamente para isso. A nossa função é exatamente Te servir. Mas o Senhor está no céu, na glória. Como eu posso Te servir? Senhor, nós podemos Te servir servindo aqui aos nossos irmãos, àqueles que estão próximos de nós, a nossa família, aos nossos filhos, a nosso cônjuge. E assim, Senhor, nós vamos na igreja e no casamento, ó Pai, bem. Na igreja nós estamos dispostos a Te servir, na família, e certamente, ó Pai, esta é a Tua vontade para nós, é o nosso dever para contigo. Coloca, Senhor, isto em nossos corações, pois esta oração e estes pedidos nós os fazemos no nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo, Senhor desta igreja e Senhor das nossas vidas. Amém.